Olá, meus queridos irmãos e meus amigos. Estamos de volta mais uma vez, pela graça, pela misericórdia de Deus, para mais uma reflexão da sua palavra. Nós falamos na mensagem anterior sobre o limite, o maior e último limite da nossa vida. Eu gostaria de refletir com o querido amigo hoje sobre o último dia, a última hora, o último instante. Eu quero ler o capítulo 8 do profeta Amós. O profeta Amós, no capítulo 8, versículo 1 e versículo 2, ele escreveu o seguinte: O Senhor Deus assim me fez ver, e eis aqui um cesto de frutos do verão, ou seja, frutos maduros. E disse: Que vês, Amós? E eu disse: um cesto de frutos do verão, ou um cesto de frutos maduros. Então o Senhor me disse: chegou o fim sobre o meu povo Israel. Nunca mais passarei por ele. Chegou o fim. Gostaria de refletir com o irmão e com o amigo nesta mensagem, nessa reflexão sobre o fim da nossa vida. É claro que, como tudo neste mundo tem um fim, nada existe neste mundo para sempre, nada aqui é eterno, nem a nossa vida aqui, ela é eterna, a menos que tenhamos recebido Jesus como Senhor e Salvador durante a vida. Aí sim nós teremos vida eterna com Jesus, mas não nessa esfera. Nós teremos vida eterna com Jesus na eternidade. Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3, ele diz que a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também nós seremos manifestados com Ele em glória. Portanto, a eternidade só mesmo em Cristo, só mesmo em Jesus, com Jesus. E nós temos aqui uma visão do profeta Amós. Profeta Amós, aquele homem que teve visões durante toda a sua vida de profeta, quando Deus o tira de detrás dos rebanhos, dos sicômoros, para cuidar do povo de Deus, para pregar a palavra de Deus, para ensinar o povo a palavra do Senhor. Foi um homem que teve muitas visões dos gafanhotos, do fogo e do cesto de frutos maduros e assim por diante. E aqui, desta vez, Deus está falando com ele: o que vês, Amós? E ele diz: Senhor, eu estou vendo um cesto de frutos maduros. No final do verão, todos os frutos normalmente amadurecem. E Deus estava dizendo: então eu estou te fazendo ver o fim. Chegou o fim do meu povo Israel. Eu nunca mais passarei por aqui, porque o fim é chegado. Queridos, amigos e irmãos, imagine quantas mensagens você tem ouvido. Dá para somar? Dá para somar quantas vezes você esteve diante de um pregador, estou dizendo pregador da palavra de Deus, e você ouviu um apelo ao seu coração para entregar sua vida a Jesus, mas você não fez? Quantas vezes você já esteve interagido com um cristão? Quando eu digo cristão, estou falando de uma pessoa comprometida com Jesus, de uma pessoa que tem a vida transformada pela graça e misericórdia de Deus, que tem certeza absoluta que é salva, e não que está salva, mas que é salva. De uma pessoa que está caminhando para o céu e não tentando caminhar, e não tentando caminhar para os céus. De uma pessoa que está preparada para o céu, não que está preparando-se para o céu. De uma pessoa que tem certeza absoluta da sua vida com Cristo. Uma pessoa salva. Quantas vezes você já esteve interagido com pessoas assim? Comprometidas com a igreja do Senhor Jesus, com a obra missionária, com o evangelismo e com a salvação dos seus amigos, inclusive sua.
Quem sabe eu estou falando nesse momento a um marido que todos os dias interage com a sua esposa salva, crente em Cristo, mas você ainda não é. Quem sabe estou falando a uma esposa que tem interagido com seu esposo, que é um homem salvo, mas você ainda não é. Quem sabe estou falando a filhos que têm pai e mãe crentes, mas você ainda não é. Chegou o fim. A Bíblia diz com muita clareza, chegou o fim. Olha, chegando o fim, existe algo triste, sombrio, terrível. Deus disse, nunca mais passarei por aqui. Saiba, portanto, querido amigo, que chegará um dia que Deus não estará passando mais pelo globo terrestre, através da mensagem. Não. Ele não estará mais, ou seja, ele não se mais ouvirá a voz de Deus ecoando através de uma mensagem. Este momento que você tem oportuno para entregar a sua vida a Jesus e recebê-lo como Senhor e Salvador, cessará. Não terá mais o fim. A palavra do Senhor não será mais pregada. Aí então haverá uma crise tão grande sobre a face da terra. E Deus avisou isto para Amós. Imagina comigo a seguinte cena. Você dirigindo um carro sem volante, em alta velocidade, em uma rodovia de grande tráfego. Você imagina, tem como? É impossível. O acidente é fatal e certo, com certeza absoluta. A nossa vida está em jogo, dirigindo um carro sem volante. Imagine um piloto treinado de anos de serviço para a empresa de aviação, porém, ele está sentado na cabine do avião, em milhares de pés de altura, milhares de quilômetros em velocidade, e ele de repente descobre, com todo o treino que ele tem, com toda a capacidade que ele tem para pilotar, ele descobre que não tem uma bússola. A bússola que dirige o seu destino. Imagine alguém que está no meio do oceano, em uma grande embarcação marítima, um marinheiro de grande experiência, mas ele está no meio do oceano, numa embarcação que não tem leme. Ele não tem como dirigir a embarcação. Tudo isso é um exemplo da nossa vida neste mundo. Eu sei que eu estou falando a pessoas que são pessoas boas, pessoas religiosas, pessoas que têm uma devoção com Deus, pessoas que têm um lastro de vida neste mundo, que aparentemente são pessoas tão boas, que têm feito tão bem a si, ao seu semelhante, pessoas que têm um conhecimento até da palavra de Deus, pessoas que até rezam, oram, que cantam, pessoas que dizimam, pessoas que ofertam, pessoas que estão nos templos, mas que estão sem o leme, estão sem a bússola, estão sem o volante, estão sem a direção certa, isto é, estão sem Jesus, o condutor da sua vida. Chegou o fim. E agora? Para onde iremos? Ele disse, chegou o fim. Pense nisto. O profeta teve que falar para o povo de Israel que no fim existiria uma crise existencial como nunca houve, desde que há nação, desde que há povo sobre a terra. Para isso eu quero ler ainda o capítulo 8, versículos 11 ao versículo 13. Versículo 11 ao 13 do capítulo 8 de Amós. Deus se dirige a Amós e manda Amós dar este recado ao povo. Ele disse, eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Era muito claro.
o recado que Deus dava para que o profeta transmitisse ao povo de Israel. No fim haverá fome, não de pão. Haverá sede, mas não de água. Mas fome e sede de ouvir as minhas palavras. E ele continua no versículo 12. E irão errantes de um mar até outro mar, e do norte até ao oriente. Correrão por toda parte buscando a palavra do Senhor, mas não acharão. Queridos, acreditem, chegará um dia que esta palavra não será mais pregada. Chegará um dia em que o povo de Deus será tirado da face da terra, do globo terrestre, por ocasião do arrebatamento. E este mundo entrará numa crise. Este mundo entrará num primeiro momento de 3 anos e meio de grande sofrimento. E disse Jesus em Mateus capítulo 24, verso 21, porque haverá uma tribulação tão grande como nunca houve, desde que há nação sobre a terra. Uma tribulação tão grande. Quando Jesus dimensiona a tribulação como tão grande, é a mesma palavra que João usou para descrever o amor de Deus em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, João não teve dimensão do tamanho do amor de Deus. Jesus, de igual modo, não tem dimensão. É claro que ele, como Deus, sabe, mas como ser humano não seríamos capazes de entender a dimensão desta tribulação que vai haver sobre a face da terra. Na ausência do povo de Deus aqui, haverá uma tribulação tão grande. Ele estava sinalizando através do profeta Amós que haverá a ausência, não apenas a escassez, não apenas uma crise que se pode achar com dificuldade. Ele disse que haveria uma total ausência da palavra de Deus neste mundo. Querido, pense nisto. Ele disse: enviarei fome sobre a terra. Não é fome de pão nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Nessa época correrão de um lado para o outro, correrão de norte a sul, de leste a oeste, e não buscando a palavra do Senhor, e não a acharão. A palavra de Deus, com certeza, após o arrebatamento, a Bíblia, ela ficará aqui. Mas a Bíblia, aqui, sem o Espírito Santo, é como uma aeronave sem o seu piloto. Como um piloto da aeronave sem a bússola. Querido, pense, a Bíblia diz que o Espírito Santo se revela, ou Deus se revela a nós, através da sua palavra, por poder do Espírito Santo que lhe foi dado de revelar Deus para nós. O conhecimento da palavra de Deus vem a nós através do Espírito Santo. Portanto, o Espírito Santo será tirado. A época ou a era da graça cessará. Não haverá mais salvação para gentios. Não, porque a graça, o tempo da graça cessou. Pense nisto. Correrão de uma parte para outra buscando a palavra do Senhor, mas não acharão. Que fartura hoje nós temos da palavra de Deus, pregada por todos os meios, pregada por todo mundo, pregada por tantas pessoas, anunciada por tantos meios de comunicação. Mas chegará um dia que essa palavra desaparecerá da face da terra. Imagine um dia sem a palavra de Deus. Imagine uma semana sem a palavra de Deus. Imagine um mês sem a palavra de Deus. Imagine um ano sem a palavra de Deus. Imagine uma eternidade sem a palavra de Deus. Ele diz no versículo 13, naqueles dias as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Deus está sinalizando para nós que haverá um dia em que a palavra dele não será mais pregada.
Chegará um dia que eu não estarei mais aqui gravando nenhuma mensagem. Chegará um dia em que no templo não se ouvirá mais a voz de louvor. Não se ouvirá mais a voz de glorificação, mas voz de lamento. Aqueles que aqui ficarem entrarão no templo, porém para lamentar, para chorar, para lastimar dos momentos lembrados por si mesmos que tiveram grande oportunidade de entregarem suas vidas a Jesus, mas não entregaram. Eu fico imaginando quantas pessoas amigas, parentes, para as quais eu tenho pregado, pessoas que estiveram no templo quantas vezes, deliciaram-se da palavra, gostaram tanto da palavra, mas não gostaram de Jesus. No momento do apelo, a melhor coisa que fizeram foi retrocederem, foi apostatarem-se, quer dizer, desviarem por outro caminho e não pelo caminho que é Jesus. Pagarão um preço muito alto. Um dia, este mundo ficará sem a palavra de Deus. Meu querido amigo, estou sendo zeloso por você, pelo amor que Deus tem por nós, pelo amor que Deus já demonstrou por nós, em não poupar o seu Filho amado, mas enviá-lo, mandá-lo a este mundo para nos salvar. Baseado neste amor, pare e pense. Abra o seu coração agora. Entregue sua vida a Jesus. Este é o tempo. Esta é a hora. Amanhã pode ser tarde demais. Pense no que você ouviu, no que você está ouvindo. Deixe Jesus transformar a sua vida. Abra o seu coração para Jesus entrar. Ele está à porta batendo. Ele quer entrar. Ele quer ficar contigo. Ele quer ficar comigo. Ele quer ficar conosco, a fim de que nós estejamos com Ele para sempre na eternidade. Eu quero orar mais uma vez. Querido Deus, querido Pai, mais uma vez estivemos diante da Tua santa, santa, santa e bendita palavra. Deus, mais uma vez nós expomos aqui, diante dos nossos amigos, a verdade da Tua palavra. Nós, mais uma vez, através da Tua graça e misericórdia, oferecemos mais uma oportunidade àqueles que nunca tiveram o privilégio de entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Que neste momento, pessoas estejam se dobrando diante do Senhor, se curvando diante do Senhor, que o Senhor as receba, escrevendo os seus nomes no livro da vida, recebendo, ó Deus, famílias, neste momento, para serem incluídas na lista dos salvos pela fé. Eu oro agradecido, no nome do Senhor Jesus, o nosso amado Salvador. Amém. Meu querido, que Deus te abençoe, Deus te guarde, que este seja o teu dia da maior felicidade, recebendo Jesus como teu Salvador. Até a próxima mensagem, se o Senhor nos permitir.